Boa noite, gente. Boa noite. Começando mais uma live hoje. E hoje a gente vai trazer aqui um tema, não é que é um tema bastante interessante. Por que essa altura do campeonato, em pleno século XXI, a gente ainda fica constrangido quando vai falar sobre sexualidade com os nossos filhos? Para quem ainda não me conhece, eu sou Lena Vilela, sou educadora em sexualidade e tenho aqui os canais, né, os meus canais no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, essa noite nós vamos conversar então sobre esse tema, né? E por que, né, trazer para vocês esse tema? Por que falar de sexualidade com os filhos ainda causa constrangimento? Porque se vocês querem conversar com seus filhos, né, sobre sexualidade, ou melhor, se vocês querem que os seus filhos queiram conversar com vocês sobre sexualidade, vamos olhar para isso, porque o constrangimento, ele trava a conversa sobre sexualidade. Porque na hora que o seu filho percebe que você está constrangida, que a sua filha percebe que você ficou sem jeito para responder aquela pergunta, obviamente que nesse momento ela vai ficar sem graça também. Ela também vai entrar no mesmo processo de constrangimento, ou para lhe poupar, ela acaba não abrindo essa conversa com você. Ela acaba, sabe, querendo desviar o assunto e esse diálogo acaba não acontecendo. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema hoje para a gente conversar, porque para a gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, é preciso que a gente converse de uma forma tranquila, né? Que a gente não fique encabulada para, como é que diz, levar esse diálogo adiante. Então, é por isso que eu resolvi trazer esse tema de hoje, não é? E o que é constrangimento, não é? Então, na hora que eu estava preparando essa live para a gente conversar hoje, eu entrei no dicionário e fui ver, não é, quais eram os sentidos que existiam da palavra constrangimento. E aí eu pude ver que existia o termo coação e opressão, ou seja, a gente se sentir ameaçada, se sentir intimidada, restrição e limites, ou seja, da gente se sentir, né, cerceada, não se sentir à vontade para colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, né, com os nossos filhos. Embaraço ou vexame, ou seja, vergonha, né? Aquilo que eu estava colocando aqui para vocês, da gente ficar vermelha, da gente não saber que palavra usar, da gente não saber, não ter coragem, né, de se colocar. Timidez e acanhamento, né? Esse dispensa qualquer comentário. Aborrecimento e insatisfação. Veja, gente, tudo isso comporta a palavra constrangimento. E se a gente pensa, né, qual é o nosso conceito em relação à sexualidade que pode estar causando na gente esse tipo de sentimento? Porque esse sentimento, ele não vem à toa. A gente não fica constrangida do nada. A gente fica constrangida porque a gente traz conosco, né, conceitos ou uma percepção daquilo que está acontecendo que faz com que, ao pensar em falar sobre esse assunto, tudo isso, né, coerção, coação, opressão, restrição, limitação, embaraço, vexame, timidez, acanhamento, aborrecimento, insatisfação, tudo isso vem à tona, né, na hora que a gente queira conversar ou falar sobre esse tema. Então, o conceito, né, de sexo e sexualidade que a gente tem construído dentro de nós, e geralmente esse conceito ele vem acompanhado, não é, com mitos e preconceitos que estão ligados, provavelmente, a dores muito antigas que a gente tem, não é, que não, muitas vezes não é nem da nossa geração. Não foi nem da sua geração, nem da geração da sua mãe, mas de gerações até anteriores, não é, que vai passando de mãe para filha, ou de pai para filho, de pai para filha, ou seja, a gente vai passando, é o que a gente chama da nossa herança cultural. E essa herança cultural vai sendo sedimentada, e essa sedimentação, de acordo com aquilo que a gente trouxe com a gente, vai fazer com que a gente se sinta desse jeito na hora de conversar sobre sexualidade com os nossos filhos,
né? E mais, num momento como esse de hoje, que os nossos filhos precisam tanto que a gente converse com eles sobre sexualidade. Então, a gente vai ver que essa vergonha, esse constrangimento, essa sensação que a gente tem, muitas vezes ela está exatamente atrelada a mitos, né? Atrelada a esse desconhecimento que muitas vezes a gente traz sobre como se desenvolve a sexualidade. O que é sexo? O que é sexualidade? Não é? E para a gente, como é que diz? Dar um saborzinho maior aqui na nossa conversa, eu vou trazer um pouco de uma história que, quando eu estava preparando essa live, eu vi das meninas que têm um curso de sexualidade lá em Santa Catarina, e elas trouxeram essa história, e eu achei uma história muito interessante da gente compartilhar aqui, né? Que foi a história de uma festa que havia no interior de Santa Catarina, e que nessa festa, o prato que era, sabe, essas festas comunitárias que eles geralmente fazem, principalmente, né, o pessoal descendente de alemães e de holandeses, enfim, eles gostam muito de fazerem essas festas. E tem uma festa no interior de Santa Catarina que o prato predileto, aquele que as pessoas mais se interessavam por ele, era de um pernil de porco e que tinha sido feito, né, que foi feito por uma garota de 18 anos. E aí uma repórter ficou, né, encasquetada, curiosa, né, com a história daquele pernil, e foi então fazer uma entrevista com essa garota para saber, sabe, o que acontecia com aquele pernil que fazia tanto sucesso naquela festa. E aí a repórter perguntou para a menina e a garota então respondeu: olha, eu não faço nada demais, eu faço um pernil temperado como a minha mãe me ensinou. A única coisa diferente que eu faço é que na hora de colocar no forno, eu corto um pedaço do pernil. E aí a jornalista perguntou: mas por que você corta um pedaço desse pernil? E aí ela falou assim: não sei explicar. A minha mãe me falou para cortar, eu corto e... sabe, é isso que faz a diferença. E aí a jornalista ficou intrigada com a história, né? E foi lá e disse assim: posso entrevistar a sua mãe? E ela disse: sim, ela está bem ali. Aí ela foi lá conversar com essa mãe e chegou para essa mãe e perguntou: olha, eu conversei com a sua filha, ela disse que aprendeu a fazer o pernil com você, e eu queria saber de você o que tem de diferente nesse pernil, não é? Por que vocês cortam esse pernil? O que esse cortar o pernil faz de diferente para fazer esse pernil ficar tão famoso assim, ser tão gostoso assim? E aí a mãe repetiu a mesma coisa. Ela disse: olha, não sei, eu aprendi a fazer esse pernil com a minha mãe, que hoje tem 90 anos, e a vida inteira fiz desse jeito. Ela falava para a gente cortar o pernil, eu cortava o pernil e ficou assim mesmo. E aí a jornalista falou: mas puxa vida, posso entrevistar a sua mãe, que no caso era a avó da garota, né? Ela disse: pode. E levou então a jornalista para entrevistar essa senhora. E ela então foi lá entrevistar essa senhora e perguntou para ela, né? Me diga uma coisa, eu estou aqui intrigada, por que se corta um pedaço do pernil para esse pernil ficar assim tão gostoso? E aí a senhorinha então respondeu, né, com toda a simplicidade do mundo e sinceridade, e ela disse: olha, moço, na minha época eu cortava um pedaço do pernil porque o meu forno era pequeno e não cabia o pernil inteiro. Agora hoje, que tem fornos maiores, tem forma maiores, eu não sei por que a minha filha e a minha neta cortam esse pernil, não. Então, vejam, gente, hoje a gente repete histórias ainda dos nossos pais, da nossa família, e a gente acaba não se perguntando, né? Por que a gente está fazendo aquilo? Então, por que eu quis trazer essa história? Porque essa história, como outras histórias, não é? Quem aqui nunca repetiu histórias da família e sem saber por que você faz determinada ação ou situação? Alguém aqui que está aqui com a gente, que
que, por exemplo, tem uma história que você faça. Coloca aí nos nossos comentários, conta aí que histórias você repete que você nunca se perguntou por que que você faz daquele jeito, né? Por exemplo, eu lembro quando a gente era pequena que a minha mãe falava que a sandália virada significava que você estava desejando a morte da sua mãe. E a gente comprava aquele mito daquela história, né? Na verdade, a sandália virada era um jeito de forçar a gente desvirar a sandália, né? Era um jeito de forçar a gente a tomar cuidado. Imagina você desejar a morte da sua mãe, isso era uma coisa absurda. Então, o que a gente acabava fazendo? A gente nunca deixava a sandália virada, porque a gente tinha medo que aquilo significasse que a gente estava desejando a morte da nossa mãe e que a nossa mãe morresse. Então, a gente acabava, né, desvirando essa sandália. Mas a gente nunca se perguntava por quê? Por que que a sandália virada significa que a gente deseja a morte da nossa mãe? Quem tem alguma história aqui que queira contar aqui nos nossos comentários? Eu estou aqui para a gente conversar sobre essas questões que a gente, né, traz, mitos que a gente constrói os nossos conceitos e que depois esses mitos, eles perdem a sua validade, porque, obviamente, a gente hoje tem possibilidades de obter mais informações, não é? E aí eles perdem essa validade, mas a gente acaba não perguntando, né? Que foi o que aconteceu com a menina e a senhora lá do pernil. Então, será que a gente não continua a fazer o mesmo, né, que as nossas avós, que os nossos pais, que os nossos professores, né, ou seja, cortando o pernil sem a gente se perguntar, né, por que a gente está cortando esse pernil? O que tem o corte desse pernil dentro desse processo de tornar essa comida mais saborosa ou essa comida mais macia, ou enfim, né? Então, se a gente não pergunta, a gente repete aquela situação, né? Anos a fio, passando de mãe para filha, né? Como foi nesse caso, e isso daí, aqui o Tiago dizendo que ele sempre desvirava a sandália também com medo que a mãe dele morresse, que a mãe dele morresse. É isso aí, Tiago, eu também não podia ver minha sandália virada, que já ia lá e desvirava, né? Então, e a gente não se perguntava, né? E a gente não ia em busca desse tipo de conhecimento, né? E hoje, né? Então, por que eu trouxe essa história para a gente falar de sexualidade? Porque será que a gente simplesmente, em relação à sexualidade, a gente também não continua a repetir costumes, né? A criticar, a repassar, né, preconceitos, a repassar os nossos tabus, os nossos medos, sem que a gente questione, né, se eles ainda servem para a realidade de hoje dos nossos filhos, dos nossos netos? Então, essa é uma live para a gente refletir, né, sobre como que a gente lida com essas nossas atitudes, como que a gente lida com esse conhecimento que a gente trouxe, né, ao longo da nossa vida, daquilo que nos ensinaram, daquilo que nos disseram, né, que era sexo, que era sexualidade, e com esse conceito de sexo e sexualidade, a gente acabar construindo esse sentimento, né, que é um sentimento de constrangimento, que é um sentimento que não leva a gente a conversar com os nossos filhos. Mas quando a gente tem, né, um conhecimento que a gente sabe que falar de sexualidade, primeiro, não é só a gente falar de relação sexual. Claro, o sexo é o ato sexual, mas a sexualidade, ela é muito maior que o sexo. Claro que o sexo faz parte dessa conversa também da sexualidade. Afinal de contas, a nossa sexualidade, ela é construída em função dessa nossa função sexual. Agora, ela constitui uma elaboração histórica e cultural que se explica, né, através
do contexto que cada um de nós está inserido e das relações que a gente estabelece. Como, por exemplo, eu como mulher me relaciono com outras mulheres, com os homens, com as pessoas, não é? Eu como mãe me relaciono com os meus filhos, eu como amiga me relaciono com as minhas amigas, com os meus amigos. Tudo isso está ligado a esse contexto. Como eu me reconheço dentro do meu gênero, não é? Como eu me vejo dentro dessa situação, como eu lido com receber elogios, receber, como é que eu diria, receber a intenção de alguém que deseja estar comigo ou ficar comigo, como que eu retribuo, como que eu lido com toda essa circunstância que ela vem mudando ao longo dos anos. É diferente do ato sexual. O ato sexual, ele não muda ao longo dos anos. Ele é sempre o ato sexual, é a penetração do pênis na vagina ou no ânus, não é? E pronto. Claro, tem outros elementos que a gente pode incrementar dentro dessa ação. Claro que a gente pode incrementar e a gente evoluiu bastante. Mas o ato sexual em si, o ato reprodutivo, ele não mudou muito. Agora, a forma como a gente vai lidar com esta função, a forma como a gente vai lidar com este ato, o que a gente vai colocar numa relação sexual, como eu vou me portar dentro dessa situação e como eu vou me desenvolver dentro do meu gênero, dentro da minha condição, seja de mulher, seja de homem, e nas minhas relações estabelecidas, isso sim é sexualidade. Então, a sexualidade, ela está ligada desde o nosso corpo, as nossas relações, os nossos sentimentos, a nossa vida. Tantas lives, né? Eu já trouxe aqui para vocês, com tantos temas que a gente pode conversar com os nossos filhos a respeito, que se a gente se fecha num conceito de que falar de sexualidade é ensinar os nossos filhos a transarem, a gente se perde nessa relação com os nossos filhos e a gente deixa escapar uma série de outros elementos e valores e sentimentos que fazem parte dessa construção desse ser sexual e que você vai perder a oportunidade de estar junto, né, com seu filho ou com a sua filha. Boa noite, meu filho está assistindo comigo e começou a rir com a sua fala. Do que ele riu? Da história ou eu disse alguma coisa que ele achou engraçada? É um riso que confirma ou um riso de que não confirma? É importante eu saber, né? Então, essa sexualidade, esse falar de sexualidade é falar de muito mais coisa, não é? Também falar de sexo, quando for o momento de se falar de sexo. Mas você só vai conseguir falar sobre sexo se você perceber e descobrir, né, que falar de sexo é falar de uma coisa que é positiva, de uma coisa que faz parte da nossa vida, e não que seja uma coisa que a gente tenha que renegar. Não. Tem que deschocar, Aninha. Tem que tirar esse choque, porque é exatamente isso que a gente não quer que aconteça, porque não é para a gente ficar chocado, não é para a gente... Eu sei que a gente fica sem querer, porque a gente traz essa herança cultural, né, que vai passando de um para o outro e a gente não questiona. Mas acontece que agora a gente está em um outro momento. A gente está num momento que a gente não pode, mais continuar achando que, por exemplo, o sexo é sujo. Ei, acho que deu problema aqui no meu Facebook. Peraí. Essa internet... pronto. Voltou. Que bom que voltou. Estou no ar outra vez no Facebook. Bom, mas aqui Nayara já passou aqui para o Instagram, que no Instagram está funcionando. Então, veja, esse momento, né, o momento que a gente está vivendo hoje,
a gente tem aí hoje um conhecimento já científico sobre sexo, sobre sexualidade, que é um conhecimento, né, e uma tecnologia que hoje são capazes de responder a uma série de perguntas que antigamente não se sabia, não se tinha essa condição. Então, as pessoas respondiam de acordo com as suas conveniências, como, por exemplo, a história da sandália. Era conveniente dizer para as crianças que deixar a sandália emborcada significava desejar a morte da mãe, porque assim era uma forma, através do medo, de você fazer essa criança não deixar sua sandália emborcada, ou seja, arrumar o seu chinelo, a sua sandália direito. Então, de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que era do interesse daquela sociedade, se davam determinadas respostas, mas sem um embasamento científico, sem um conhecimento maior. E mais, só poucas pessoas, né, tinham direito a ter informações. Então, essas informações ficavam restritas às figuras que detinham poder naquela época. Então, se essas figuras, elas acreditavam que tinha que tolher, por exemplo, a sexualidade feminina, isso foi feito, isso foi dito, né, por milhares e milhares e milhares de anos, né, que mulher não tinha direito a sentir desejo sexual, que isso não era uma coisa bonita, que isso não era uma coisa de uma mulher que pudesse se tornar mãe de família. Então, quem era mãe de família tinha que ser assexuada, não tinha que demonstrar o seu desejo sexual. Hoje, a gente sabe que não é assim, né? Hoje a gente sabe que mulher pode sim sentir seu desejo sexual. A gente sabe que sim, nós podemos sentir e ir em busca. Aqui, ó, a Jane também colocou que até hoje a sandália não fica emborcada aqui em casa. Pois é, Jane, a gente vai comprando as histórias, né? Então, veja, hoje a gente já tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, hoje, se o seu filho entrar na internet e perguntar por que a sandália emborcada significa desejar a morte da mãe, vai provavelmente aparecer que isso era um mito, não é um mito. Então, as pessoas hoje têm como buscar esse tipo de informação. Então, se a gente, até mais ou menos, a geração de vocês, né, que são da geração dos meus filhos, né, que hoje estão aí nessa faixa etária, entre 38, 40, 42 anos, 45, ou até mesmo 50 anos, ou seja, vocês, na época que vocês eram adolescentes, essa facilidade de acesso à informação ainda não existia. Então, era muito mais difícil para vocês contestarem uma informação que viesse da sua mãe ou da sua avó, porque vocês não tinham tanto acesso a informações, principalmente sobre sexualidade, para que vocês pudessem, dialogar, pudessem, contra-argumentar sobre aquele mesmo fato que era trazido. Mas hoje o seu filho, a sua filha, com 8, com 9, com 10 anos de idade, ela clica aí na internet e ela vai no YouTube, ela vai no Google, ela vai no Facebook, no Instagram. Gente, a coisa mais fácil desse mundo são eles irem lá e buscar. Porque a minha mãe disse que a minha sandália tem que ficar emborcada. Por que será? Vai lá e vai descobrir. Né? Vai descobrir e vai te contestar. Vai perguntar a você por quê. Eles hoje precisam saber do que é que está acontecendo. Por que essa situação acontece com eles? Então, veja. Veja, a gente não pode, né? A gente hoje, diante desse quadro, a gente não pode mais se permitir achar que o meu filho e a minha filha tem que se contentar com a resposta que eu dou de uma instrução que eu recebi e que eu não fui lá questionar, que eu não fui lá saber o que era, né? Então, se sexo é sujo, sexo é pecado, sexo é imoral, por quê? Por que a gente pensa desse jeito? De onde vem essa história? Então, vamos lá, vamos pesquisar, vamos buscar. Hoje, a gente estabelece novas relações sociais. Antigamente, havia uma restrição muito maior. As pessoas só se relacionavam com outras pessoas que fizessem parte ou da sua família ou do seu grupo social.
ou da sua escola. Hoje você tem a escola, a família, seu grupo social e você tem a internet, aonde os seus filhos estão se relacionando e criando novas relações muito diferentes daquela que você viveu. Então não dá para você imaginar que os seus filhos vão poder copiar, não é? Ou ser como você era quando você era adolescente. Então a gente precisa acompanhar os tempos de hoje, se questionando e vendo, será que isso que eu penso, será que o conceito que eu tenho é um conceito que ainda é válido para os dias de hoje, com os meus filhos vivendo essas novas formas de se relacionar, de estabelecer novos relacionamentos, vivendo num mundo hoje onde as minorias podem dizer, ei, chega, a gente não aguenta mais. A gente tem sim direitos e brigam por seus direitos, né? Aliás, na terça-feira, dia 8 de março, é o Dia Mundial, o Dia Internacional, né? da Mulher, né? Ou seja, é um dia onde a gente faz uma chamada para alertar sobre essa desigualdade de gênero, sobre essa violência contra a mulher. Então hoje as mulheres, os gays, as lésbicas, os LGBTQI+, os negros, ou seja, todas as pessoas que sofrem com o preconceito e com a desigualdade, hoje não ficam mais caladas, hoje tem canal de comunicação. Então é óbvio que essa fala, que antes era cômoda para quem não fazia parte desse grupo, né? Mas hoje, como as pessoas desses grupos, né? Como nós mulheres, como os LGBTQI+, os negros e outras pessoas mais, né? que se sentem tratados de forma desiguais, hoje podem ter voz ativa, podem ter um canal de comunicação e dar informações e trazer novas reflexões sobre essas formas da gente estabelecer os relacionamentos. E seu filho e a sua filha está assistindo isso, está indo em busca desse conhecimento. Então aquilo que a gente antes tratava de uma forma e ficava dado como a verdade absoluta, hoje a gente sabe que não existem verdades absolutas. Existem contextos que precisam ser analisados, né? Deixa eu só ver aqui que a Jane colocou. Minha mãe nunca conversou comigo sobre sexo. O conhecimento que obtive foi na escola e com informações com coleguinhas. Esse assunto era um tabu naquela época. Era mesmo, viu, Jane? Eu sei porque eu quis ir em busca desse conhecimento. E não era um tabu porque sua mãe não queria conversar com você. Era porque não existia informação. Não é? Eu conto para vocês a minha história, como é que eu cheguei e me tornei uma educadora de sexualidade. Porque eu fui buscar conhecimento sobre sexualidade. Eu não queria que os meus filhos recebessem de mim também esse mesmo tipo de educação, que foi a educação que a minha mãe me deu com pouca informação ou nenhuma sobre o que acontecia com o meu corpo, sobre o que acontecia com os meus sentimentos, sobre o que acontecia com as minhas atitudes, sobre o que acontecia com a gente de uma forma geral. Então eu não queria isso. Olha aqui, a Cristina também dizendo que a mãe dela também não tinha informação. E eu fui buscar essa informação. E essa informação não era disponível facilmente. Eu tive que fazer um curso de especialização e tive que brigar para poder ser aceita nesse curso de especialização. Porque como eu não sou médica e nem sou psicóloga, eu sou enfermeira de saúde pública, não queriam me deixar fazer esse curso de especialização. Então eu tive que brigar para ser aceita. Eu perguntei ao coordenador do curso, o que é que vocês vão dizer nesse curso que um médico pode entender e um psicólogo também vai entender e eu como enfermeira não vou conseguir entender. Então, como ele não teve argumento, ele acabou abrindo. Eu fui a primeira não médica e não psicóloga a fazer o curso de especialização em sexualidade. Então, não era fácil a gente obter informação. Era para grupos muito restritos a informação sobre sexualidade.
Mas hoje não é mais uma coisa restrita. Claro, se você quer se tornar um especialista, se você quer fazer um curso de pós-graduação, se você quer ser um sexólogo, você precisa buscar, sim, esse conhecimento, né, de especialização, de pós-graduação e, obviamente, né, dentro de uma escola que esteja, como é que diz? Que esteja adequada e que esteja, como é que diz? Credenciada pelo MEC. Agora, hoje você não precisa ser um especialista para poder ter informações que possam te ajudar a desconstruir esse sentimento, não é? Esse sentimento tão ruim que a gente carrega sobre uma coisa tão boa na nossa vida que é o sexo, sabe? Tão importante que é o jeito da gente ser na vida, na relação com as outras pessoas. Então, essa nossa capacidade, ela não pode ser tratada mais desse jeito. Hoje a gente tem como desconstruir essa visão distorcida e negativa do que é o sexo e a sexualidade, para que a gente possa olhar para esse tipo de situação de uma forma mais leve, né? De uma forma divertida, de uma forma, sabe, positiva. Não é? A Cristina diz aqui, não, estou justificando a dificuldade de nossos pais. Se hoje ainda é constrangedor, imagine para nossos pais, que não tinham informação. Exatamente, Cristina, não tinha mesmo. Então, a gente hoje, só que eu vejo muitas vezes, né, as mães, não, mas eu não tive informação e sobrevivi. E não tenho que ficar passando informação para minha filha, nem para o meu filho. Só que o mundo deles é outro. E o fato da gente não ter recebido informação, isso não quer dizer que tenha sido uma coisa boa. Não, foi uma coisa muito ruim, não é? É uma coisa que a gente não foi positivo para a vida da gente. Então, a informação hoje, a gente tem ela disponível, né? E o bom, né, da gente ser pessoas capazes de buscar essas informações é que a vida da gente não precisa ser uma repetição da vida do outro. A gente pode incrementar a nossa vida com novas informações, com novas instruções, para que a gente possa, através dessa nossa dinâmica, né, de aprendizagem, a gente ir reconstruindo um novo jeito de se relacionar conforme a nossa sexualidade. Então, isso é uma coisa que a gente pode hoje, né? A gente hoje vive num momento da nossa vida que é muito melhor do que viveu a sua mãe, do que viveu a sua avó, do que viveram, sabe, os nossos pais e antecedentes, porque de fato era muito, muito difícil. Mas hoje, diante desse momento, né, que a gente vive, diante dessa possibilidade da gente buscar informação, né, isso tudo, né, e viver num mundo onde as pessoas hoje não se conformam, sabe, com os preconceitos, não se conformam mais em ficar quietos e calados, aceitando que uma maioria... que eles se tornem uma minoria que obedecem, né? E às vezes até nem são minorias, né? Porque nós mulheres, por exemplo, não somos minorias, nós somos até maioria, mas nós acabamos se submetendo a um poder masculino que fez muitas vezes com que a gente fosse tratada com desigualdade. Hoje, essa desigualdade gradativamente vem sendo corrigida, graças ao quê? Graças à possibilidade da gente questionar, graças à possibilidade da gente enfrentar essa situação que a gente vive hoje, de poder, né, chegar nos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, em tudo quanto é lugar, no WhatsApp, no Telegram, ou seja, o que não falta são meios de comunicação para a gente verbalizar os nossos sentimentos e aquilo que a gente pensa. Mas é claro que quanto mais informação se tem, também fica muito mais difícil se triar, né? Que informação é melhor? Que informação de fato é verdadeira? Ou que informação de fato é adequada para aquele momento do meu filho ou da minha filha? E isso, gente, muitas vezes, eles na idade que estão, principalmente quando estão entrando na puberdade, muitas vezes eles ainda não têm maturidade para fazer essa crítica. E estão tendo acesso a tudo quanto é tipo de informação, inclusive pornografia.
E aí o que vai acontecer? Se a gente não se prepara para a gente dar esse suporte, para ajudá-los nessa triagem, essa educação deles se torna uma educação muito mais difícil do que foi antigamente. Porque para o pai e para a mãe da gente era muito fácil educar, né? Uma vez sem informação e uma vez que havia um senso comum, se estabelecia aquele senso comum e se seguia aquele senso comum. Mas hoje em dia a gente não vive mais a partir de um senso comum. Hoje em dia a gente vive exatamente, né, que a Cristina está colocando, hoje há informação em abundância disponível e acessível. E esta é mais uma razão para abrirmos o assunto e nos colocarmos à disposição de dialogar com os filhos e netos, assumindo, se necessário, o não saber. Exatamente, Cristina. Então, era isso que eu estava colocando aqui. A gente hoje tem informação e a gente sabe que existem informações de qualidade, a gente sabe que existem informações que não são de qualidade, existem pessoas que têm muito boa intenção, mas não têm formação, tem pessoas que não têm boa intenção e procuram, de fato, danificar, não é, o conhecimento daquele garoto ou daquela garota. Então, daí o porquê, né, de eu estar aqui com vocês todos os dias, né, trazendo aí as minhas informações para ajudá-los a entender o que de fato acontece com essa construção da sexualidade e o que a gente pode esperar para que vocês possam ajudar os seus filhos a fazerem essa triagem, a saber o que eles estão assistindo, o que eles sabem a respeito de determinados assuntos. Porque se você ficar constrangida, ficar fechada no seu conceito, nos seus tabus, nos seus mitos, você não vai conseguir abrir esse diálogo. E aí vai ser muito mais difícil para o seu menino ou para a sua menina conseguir entender o que está acontecendo comigo nesse momento, né? Então, eles vão precisar, né, que a gente esteja ali perto dele. E como que a gente pode, né, superar esses nossos mitos? Como que a gente pode reconstruir novos conceitos, não sei se novos conceitos, mas adquirir conceitos, né, que sejam conceitos que nos ajudem a entender melhor o que se passa com a sexualidade na adolescência. Então, é muito interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, a gente aprendeu a vida inteira, eu pelo menos, né, aprendi a minha vida inteira e vejo que muitos de vocês também, que, por exemplo, masturbação é uma coisa muito feia, que masturbação é uma coisa inaceitável, que masturbação é uma coisa horrível. E a masturbação é uma atividade comum na adolescência, tanto do menino quanto da menina. Hoje, eles já sabem isso, eles já sabem que isso existe. Se na minha época isso era uma coisa muito mais difícil da gente descobrir e principalmente aceitar, hoje isso é muito mais fácil para os nossos filhos. Mas eu vim conseguir conversar com os meus filhos sobre masturbação e falar sobre masturbação de uma forma tranquila, assim, sem medo de falar, sem constrangimento, sem ficar com vergonha, sem ficar vermelha, né? Depois que eu fui estudar o que era masturbação, eu fui ler sobre masturbação, eu fui entender de onde que vinha essa história de que quem se masturbava ficava louco, que nascia pelo na mão, que as espinhas que a gente tinha no rosto era porque se masturbava, porque dava cegueira. E aí eu fui tentar entender por que vinham todos esses mitos em cima da masturbação, que me fazia temer a masturbação, em vez de conseguir aceitar que ela faz parte, né, do desenvolvimento dos nossos meninos e meninas, faz parte das atividades sexuais das pessoas, sejam elas em que idade for, não é? Porque não é só uma coisa de adolescente, e que ela não tem nada de ruim, muito pelo contrário, não é? Então, para que tanto medo? E aí a gente entende, todo o medo era porque sexo não era uma coisa admissível, sexo era algo que tinha que ser reprimido. Então, na hora que você entende, que você vai estudar, que você vai ler sobre a história da sexualidade, gente, é um encantamento a gente estudar a história da sexualidade. A gente ver aí histórias que você fala assim, nossa, não é à toa que a gente carrega esse sentimento angustiante com relação à masturbação. Mas o fato de você ler e você contar
o que você leu para outras pessoas vai ajudando. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo o meu curso, que a gente ia estudar, o fato de estar estudando, de ter que conversar e contar para o outro como tinha sido com você, como tinha sido com ele. Gente, isso abre a nossa cabeça. Isso faz com que a gente vá desconstruindo aquele medo, aquela sensação de coisa ruim, né? Não tem que ser coisa ruim, tem que ser coisa boa. Outra coisa, por exemplo, os meninos estão entrando na puberdade e estão se interessando por sexo, pornografia. Isso deve ser o horror. Não, não tem nada de horror nisso. Quando você sabe, quando você tem um conhecimento que te permite entender que esse interesse não é anormal, que esse interesse não é provocação, que esse interesse não é rebeldia, né? Se a gente se perguntar por quê, na hora que você entende o que é que está se passando durante essa puberdade do seu filho e da sua filha, por quê que eles têm esse interesse, a gente consegue conversar não só sobre a sexualidade, mas a gente consegue conversar sobre sexo, olhando para o sexo de uma forma bonita, olhando para o sexo como uma coisa que é boa para a gente, é boa para eles. O que eles precisam é saber administrar, não é uma coisa ruim. Ruim é eles não saberem administrar o que eles estão sentindo e o que eles vão fazer com esse sentimento que eles estão tendo diante daquele momento que eles estão se desenvolvendo para se tornarem pessoas sexuadas. Então, quando a gente entende isso, quando a gente, percebe o significado do sexo na nossa vida e da sexualidade na nossa vida, a gente consegue olhar e ter uma conversa com os nossos filhos, uma conversa de beleza, uma conversa de positividade, uma conversa de valores, uma conversa, né, de preparação, uma conversa de construção do nosso menino e da nossa menina como pessoas sexuadas que eles são. Do mesmo jeito que eu sou, que você é, que todos nós seres humanos somos. Então, quando você percebe que isso é parte da gente, né, quando você de fato admite isso em você, então você consegue desconstruir esse mito, essa vergonha, esse receio e conversar sobre e entender o seu filho e a sua filha nesse momento que eles estão vivendo, que estão se construindo seres sexuados. Eu vejo, por exemplo, quase todos os dias aqui nas minhas lives, comentários das mães, né, e de outras pessoas, de educadores, colocando, será que a bissexualidade na puberdade é fato ou é moda? E olha, eu vou lhe dizer, hoje eu vejo que a bissexualidade na puberdade é um fato comum, ou seja, é comum as meninas principalmente, os meninos também, mas as meninas principalmente, se colocarem como bissexuais, dizerem que estão se sentindo bissexuais. Por quê? Porque a partir dos sentimentos e sensações que elas têm, em comparação com o que elas estão ouvindo, que seja ser bissexual, elas estão ligando esse ponto daqui com este ponto de cá e construindo um entendimento que não necessariamente é esse. Mas se você como mãe, se você como pai não está próximo, não entende como é que se dá essa construção da sexualidade e do entendimento das meninas e dos meninos sobre a quem eles desejam sexualmente, da construção do aprender a ser homem, da construção do aprender a ser mulher, a gente fica perdida. Porque aí a gente vai, na minha época não tinha nada disso. Gente, esquece essa frase na minha época. Na minha época é uma frase que não pode existir. Porque você não pode ficar querendo comparar o que aconteceu com você com o que acontece hoje em dia com seu filho ou com a sua filha. O mundo que o seu filho e a sua filha vivem hoje não é o mesmo mundo que o seu filho e a sua filha, não é o mesmo mundo, aliás, que você viveu. Né? Então, é um mundo completamente diferente. Então, a gente precisa se inteirar do que está acontecendo, né? Saber e questionar. Questiona os seus sentimentos, questiona a sua compreensão. Há muito apelo midiático
Não é só, existe sim, Cristina, mas não é só apelo midiático. Existe muita informação, como você colocou antes, não é? Existe sim movimentos muito fortes hoje em relação à questão do desenvolvimento da orientação sexual, e exatamente porque existem todos esses movimentos que a gente precisa se inteirar do que de fato, não é? Como que de fato se dá o desenvolvimento da orientação afetiva sexual, para que a gente possa ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a entenderem os seus sentimentos. Agora, se eu não conheço, se eu não sei, eu vou buscar uma referência que foi a referência do que eu vivi só. E a do que eu vivi hoje não é mais suficiente para a gente poder orientar e poder ajustar os nossos meninos e as nossas meninas, né, a entender o que está acontecendo. Existe uma divulgação muito maior, né, desses sentimentos? Existe. Como eu falei para vocês, hoje todo mundo tem um canal aberto que pode falar o que quiser. Cabe a nós, como educadores que somos, né, educadores dos nossos filhos, educadores de outras pessoas que somos, irmos buscar então o entendimento e o conhecimento para a gente poder ajudar a entender o que está se passando. Então vejam, a Patrícia coloca aqui, acredito que seja uma fase de descobrir o que prefere. Eu acho que também existe também um outro ponto, né, Patrícia? Que não é só, eles estão numa fase que eles podem descobrir o que preferem, e mais, vivem num mundo hoje aonde não existe mais uma exclusão por você pensar diferente ou por você ser diferente. Então hoje eles se sentem mais à vontade para fazer experimentações. Então tudo isso muda a forma de se olhar as oportunidades e os jeitos de ser sexual. Por isso se torna muito mais complexa a educação de vocês, dos seus filhos, no mundo de hoje, no mundo onde eles têm essas possibilidades todas. Não só a informação, como a possibilidade de experimentação. Muito apelo midiático para a questão da bissexualidade, e na adolescência o jovem não tem clareza de sentimentos, estão começando a experimentar as sensações do corpo. Desculpa, você ainda não tinha concluído. Exato, eles estão exatamente passando por esse momento. E se a gente não tem um conhecimento sobre como que se dá esse desenvolvimento, se a gente não se inteira, né, de como que é esse mundo que eles estão vivendo agora, e a gente fica buscando, querer trazer os nossos filhos para viver o mundo que a gente viveu como adolescente, a gente vai ter aí uma desconexão com eles, né? Ou seja, não vai dar entendimento, a gente vai acabar trombando, e quando a gente tromba, a gente acaba não tendo um diálogo, não é? A gente acaba tendo uma briga. E a briga é muito ruim, porque a briga afasta a gente dos nossos filhos. E o que eu quero aqui é que a gente se aproxime dos nossos filhos, que a gente consiga trazê-los para perto da gente. E a forma de a gente trazê-los para perto de nós é a gente entendendo o mundo que eles vivem e trazendo a nossa experiência, trazendo o nosso conhecimento e ajudando os nossos filhos a entenderem o que está acontecendo com ele. Né? Então, a gente usar essa fala, né? Na minha época era assim, meu filho ainda é uma criança, não tem que saber de sexo. Se ele está te perguntando, né, é porque ele está querendo saber. E não tem idade, não tem essa coisa, sabe? A gente sabe que desde pequenininho a gente começa a desenvolver a nossa sexualidade. Porque, por exemplo, se a gente vai viver relações afetivas, como eu aprendo a me relacionar com o outro, a gente aprende desde bebê. Né? Nas relações com a mãe, com o pai, que a gente vai aprendendo a se relacionar. E essa aprendizagem vai indo ao longo da nossa vida. Então não é quando a gente se torna adolescente que a gente vai aprender a ser um ser sexuado. Não, a gente está aprendendo desde desde a hora que a gente nasce. Então tudo isso é aprendizagem. Então a gente precisa olhar, né, e entender, né,
o que a gente está passando, como que a gente está vendo e quais são os conceitos que a gente tem em relação ao que é sexo e ao que é sexualidade, para a gente ir desconstruindo aquilo que não está sendo positivo nas nossas relações e nos nossos diálogos e conseguir destravar essa conversa, principalmente esse acanhamento, né? Esse constrangimento. É normal, meu sobrinho de 4 anos já fala seio das mulheres. Sim, eles estão vendo, eles sabem que seio existe, eles já sabem fazer uma diferenciação do corpo de mulher e do corpo de homem. Então, se ele está falando, é porque ele já ouviu, ele já aprendeu, não é? Então não tem nenhum problema ele saber que mulheres têm seio, do mesmo jeito que ele sabe que as pessoas têm nariz, têm boca, têm ouvido, né? Que homens têm pênis. Então, tudo isso vai fazer parte da aprendizagem dele. Não tem nada de ruim nisso aí, não. Então, vejam. Então, aqui já, meu tempo está começando a se esgotar. Então, veja, gente. O que a gente não pode, não é pegar esse atalho de, sabe, é muito mais fácil eu querer reproduzir a minha educação dos meus filhos. Só que ela é muito mais difícil de dar certo. Então vocês vão ficar batendo numa trave que, sabe, não vai funcionar. Ai, obrigada, Nath. Então, não vai funcionar. Então, não fique fazendo comparações. Essa é uma coisa que não leva a gente a desconstruir esses sentimentos, ou seja, você vai continuar ficando constrangida, não é? Então ficar tentando comparar, ai, bom mesmo, era na minha época, que a gente não precisava falar isso ou não dizer aquilo. Não, bom mesmo é hoje, que a gente pode buscar mais conhecimento. É mais complexo, dá mais trabalho? Sim. Mas, sabe, é muito mais fantástico a gente poder desfrutar de todos esses conhecimentos e parar de sofrer, inclusive, com coisas, sabe, que a gente carrega aí como sendo uma coisa ruim e que é tão boa para a vida da gente. Então, o conhecimento, ele é uma coisa que nos liberta, né? Então, desmistificar esses conceitos, buscar novos conhecimentos sobre aquele mesmo fato, é isso que vai fazer a gente perder esse constrangimento, perder essa vergonha, olhar para o sexo e para a sexualidade de uma forma boa, da forma como, aliás, eles merecem ser olhados, né? Porque o sexo e a sexualidade são partes da nossa vida que não podem mais ficar esquecido, engavetados. Por quê? Porque com outras funções a gente trata com tanto cuidado, como, por exemplo, a nossa alimentação. A gente faz tanta questão de educar os nossos filhos desde pequenininho sobre isso, e quando chega em relação ao sexo, a gente tem que se travar, a gente tem que ficar quieto, a gente tem que fazer vista grossa, fingir que ele não existe. Não, é desde pequeno que a gente, de acordo com cada idade, de acordo com a aptidão de cada um dos nossos filhos, daquilo que eles já sabem e dos questionamentos que a gente pode fazer para saber, né, até onde ir com eles, que a gente vai poder gradativamente ir formando esse nosso filho e essa nossa filha de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Então, aqui a Patrícia colocou: atualmente escuto muitos adolescentes dizendo que são pansexuais. Acho interessante essa nova forma de se relacionar. Qual a sua opinião? Bom, Patrícia, vou trazer a minha opinião sobre essas questões, porque falar de pansexualidade, falar de transexuais, falar de gênero, né? Falar de orientações sexuais não é uma fala muito simples, é uma fala bem complexa. Então, eu já fiz aí algumas lives falando sobre isso, mas vou trazer sim aqui para vocês ainda nesse semestre uma fala sobre essa questão, tá bom? Vou ficar te devendo isso hoje, em função do adiantado da hora. Só tenho aqui 3 minutinhos para finalizar. Se o sexo fosse feio, errado e a procriação não se daria através do ato sexual. Exatamente, Cristina. O sexo, ele é uma coisa que a gente precisa se questionar, né? Porque é algo tão importante na nossa vida foi sempre tratado com tanto desdém, tratado com tanto desmerecimento, não é? E não é para isso que não é assim que a gente vai conseguir perder essa nossa vergonha. E para ajudar vocês
nessa construção de conceitos, né, e de entendimento sobre o desenvolvimento da sexualidade. Eu publico vídeos todos os dias aqui nos meus canais, tem aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube, tem minhas lives todas as quintas-feiras, né? Então pode ajudar bastante vocês a entenderem algumas das questões, né? Tem vários tipos de vídeos meus aí disponíveis para vocês. Tem um curso que eu faço também com pais e mães, que esse aí já não está disponível, esse já é um curso pago, e que se chama Papo Firme, onde eu ensino mães e pais a conversarem com seus filhos sobre sexualidade, porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma coisa simples, porque eu sei o quanto foi difícil para mim e que eu tive que aprender, mas como isso também foi positivo e me ajudou na minha relação com os meus filhos, na relação com os adolescentes que passaram toda a minha vida, né, nas escolas, com os professores que eu pude preparar e com muitas mães que eu já venho preparando ao longo desses últimos 3 anos, né, que já passaram aí pelo Papo Firme. Então eu sei o quanto que é precioso a gente poder fazer com que os nossos filhos queiram conversar com a gente sobre sexualidade. Isso é uma coisa que não tem preço na nossa relação com eles. Por isso eu estou aqui sempre com vocês, né, e disponível. E quando vocês tiverem uma situação mais complexa, que sozinha vocês vejam que não está conseguindo resolver, eu tenho também um atendimento que eu faço, né, uma consulta que eu faço, eu também posso atender. Entre em contato comigo no meu direct, quem tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp, enfim. Eu estou sempre disponível para a gente poder conversar e poder ajudá-los a perder, né, esse constrangimento e fazer com que essa conversa sobre sexualidade seja uma conversa cada vez mais frutífera, seja uma conversa cada vez mais proveitosa na relação entre mães e filhos, entre pais e filhos. Tá bom, gente? Então essa foi a fala de hoje. Na semana que vem e a gente vai conversar mais um pouco sobre o que nos impede, né? O que nos deixa constrangido nessa relação, né, com a sexualidade e com o sexo. Então, vamos lá. Um beijo para todos. Até lá.